Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos entrar aqui num texto bem conhecido, um texto anunciado por muitos pregadores em cima do altar. E hoje nós vamos ver algo diferente aqui nesse texto. O Espírito Santo me deu uma visão diferente a respeito desse texto, né? Nesse contexto bíblico aqui. E nós vamos meditar nesta palavra aqui. Em Mateus capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: Eis que o machado está posto em toda raiz da árvore, e aquela que não produzir bons frutos será cortado e lançada no fogo. Nós observamos que na parábola a árvore até tem frutos, mas os frutos têm que ser bom fruto. A gente vê diversos pregadores anunciando a palavra e dizendo, falando a respeito de uma pessoa, né? Você não produzir fruto, meu irmão, você vai ser cortado. Mas será que esta palavra está falando com uma pessoa, está dirigindo uma pessoa? Nós vimos que é uma parábola. Parábola é algo ilustrativo, é algo para ser interpretado. Ou será que ele está falando com uma igreja? E os frutos são os membros. Nós observamos que a árvore tem que ter bom fruto, que se ela não tiver bom fruto, o machado está posto diante da raiz de toda a árvore. Ou seja, diante de toda a igreja, vamos lá? E quais são os frutos bons? Quais são os frutos ruins? Nós observamos que, trazendo para o nosso mundo físico, nós vimos um pé de goiaba, e muitas das vezes a goiaba está bonita, e nós pegamos esta goiaba, e quando nós vamos comer, esta goiaba está cheia de bicho e podre por dentro. Aqui no nosso mundo físico, nós vamos até um pé de manga, e às vezes você chega num pé de manga, a manga está bonita, você abre a manga, não tem bicho, não tem podre, mas você vai até outro pé de manga, com manga muito bonita, e a manga vai estar ali, que é bicho puro e podre. E você vai encontrar pé de manga, que também, e pé de goiaba, que você vai ver pelo lado de fora que o fruto já está estragado, está podre. E você vai observar também na goiaba que tem aquelas manchinhas pretas, tipo um olho. Ali você sabe que aquela goiaba tem bicho, ela está podre. Bem, isso no nosso mundo físico. Mas como isso funciona no mundo espiritual? Como nós podemos saber se há um bicho podre, se a fruta é boa, se a fruta é ruim? Bem, para nós saber se a fruta é boa, nós temos que comer a fruta. Temos que pegar, abrir para comer. Mas, quando se trata do fruto que a Bíblia está se dirigindo, ela está falando de um fruto espiritual. Ela está falando sobre alguém que vai produzir bom fruto de uma árvore que tem fruto, e esses frutos possa ser fruto bom ou fruto mau. Mas se o fruto for ruim, a árvore será cortada e lançada no fogo. Eu venho a meditar na palavra de Deus e eu observo que há muitos que traz escândalo para a obra de Deus, e escândalo é algo, pecado exposto ao público, ao ponto que todos vê, e acredito eu que aí esse fruto já não é bom, esse membro está produzindo um fruto ruim, é um fruto trazendo escândalo, trazendo algo de censura para o mundo, então esse fruto não é bom. Mas e aquele que tem os seus pecados ocultos? E como nós vamos saber a respeito desses frutos? Bem, o fruto externo,
que não for tratado, esse trará condenação sobre todos os membros e até mesmo diante do pastor. Porque o machado está posto na raiz da árvore. Se ela não produzir bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Nós observamos que há muitos que traz sobre si uma vida, como se diz, uma vida irrepreensível, mas e o pecado oculto? O pecado oculto vai ser tratado por Jesus. Jesus Cristo é que vai tratar do pecado oculto. Aquele que peca ocultamente, sem trazer escândalo, se ele se arrepender de todo o coração, ele alcançará a misericórdia e o perdão de Deus. Mas se ele ficar ali naquele pecado contínuo, ele vai ficar preso naquele pecado, Jesus vai vir e ele vai ficar, não vai haver possibilidade dele subir. Mas nós observamos que, vamos lá, a respeito dessa árvore. Há muitos pregadores que sobem em cima do altar e anuncia que o machado está posto ao pé de toda a árvore, se tratando de uma pessoa. Você jamais vai ouvir um pregador entregar essa palavra da forma que Deus me tocou para entregar. Porque aqui traz uma repreensão para os pastores, traz uma repreensão para todas as igrejas. E a Bíblia está tratando aqui, está falando bem claro aqui que o machado está posto na raiz da árvore. E a árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo, né? Então, nós observamos que está se falando de alguém, de um conjunto de pessoas. Nós sabemos que a árvore é composta por raiz, galho, tronco, folhas e fruto. E nós observamos que a igreja também tem vários membros. Bem, vamos lá na Bíblia. Olha só para você ver o que diz. Olha só o que diz o texto na Bíblia. Jesus, uma certa vez, ele disse que ele é a videira. Olha só, João capítulo 15, versículo 5. Nesse versículo, Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos, e que permanece em mim e eu nele. Esses dará muito fruto, pois em mim vós podeis fazer, sem mim vocês não podeis fazer nada. Agora, vamos observando aqui. Jesus disse que é a videira. Então, essa árvore se trata de uma pessoa ou se trata de igreja? Vamos lá. Jesus disse que ele é a videira. E nessa parábola, a qual foi narrada por João Batista, nesta parábola, está se tratando de uma pessoa ou está se tratando de igreja? Está se tratando das igrejas, porque o machado está posto à raiz de toda árvore. Está no plural. Nós observamos que o pastor que não tratar com o membro, não corrigir com aquele que tem um pecado externo, esse pastor com toda a igreja pode ser lançado no fogo. Pode ser lançado no fogo, porque nessa parábola nós aprendemos a ilustração desta palavra, que está falando de frutos ruins, que não dê bom fruto. O que é o bom fruto? O bom fruto é aquela pessoa irrepreensível, aquelas que procura jejuar, procura dar testemunho, procura trabalhar honestamente com o seu patrão, de ombro a ombro com o seu patrão, zelando das coisas do patrão como se fosse dele. Mas o tal que só quer passar a hora no serviço das pessoas, o tal que compra e não paga, esse está produzindo fruto ruim. E que está produzindo fruto ruim, não há possibilidade. Não há possibilidade de entrar no reino do céu. Não há possibilidade da igreja onde ele congrega herdar o reino do céu.
Porque a Bíblia nos diz que se alguém pecar, errar, é para juntar 2 ou 3 e repreender aquela pessoa para que ele se vergonhe e volta a cumprir a sua disciplina. Agora nós estamos vivendo um caos nos dias de hoje. Um caos. As pessoas escandalizam a obra de Deus, escandaliza os seus ministérios e não estão nem aí. E muitas das vezes o pastor até sabe, mas se estiver entregando o dízimo direitinho, dando a oferta, ele faz vista grossa. Eu quero dizer para você, pastor, que você não há possibilidade de ser salvo, e nem a sua igreja, se você estiver conduzindo uma igreja dessa forma. Se você estiver colocando pano em cima da ferida, você não tem possibilidade de ser salvo e nem a igreja. Então é muito bom nós observarmos a Bíblia, é muito bom nós ter entendimento da Bíblia. Escuta aqui, eu não estou fazendo doutrina em cima de um versículo, não. Eu, por infinita misericórdia de Deus, eu já li a Bíblia por 10 vezes, fiz 2 cursos de teologia, sistemática e protestante, tenho curso de pastor, tenho carteirinha de pastor, eu estudo bastante a Bíblia e eu não estou aqui trazendo uma palavra equivocada, não. Você pode pegar o texto, analisar o texto, analisar que Jesus falou que ele é a videira, que nós somos os ramos e que nós daremos os nossos frutos. O que são os frutos? Né? Os frutos, ao mesmo tempo nós somos fruto, porque no fruto há semente. E a semente brota, e o broto da semente se torna outra árvore. Entendeu? E agora? Eu quero te perguntar neste momento. Esta parábola nós podemos trazer para a vida pessoal da pessoa ou traremos essa parábola para tratar com a igreja? É um senhor tratando com uma árvore a respeito dos seus frutos. O pastor que não repreender a sua igreja, que não repreender, não tratar com essa igreja, a igreja não vai subir e nem ele também vai subir, porque o machado está posto na raiz, condenando os galhos, condenando os troncos e condenando os frutos que nessa árvore está. Condenando, será lançada no fogo. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes as pessoas pegam uma Bíblia e interpretam ela da maneira equivocada. E nós temos que abrir o nosso olho. Nós já não somos mais menino, nós somos bem grandinho, sabemos ler, sabemos escrever. Então nós temos que ir para o texto e analisar. Há muitas, a igreja, as 7 igrejas que está lá no livro de Apocalipse, havia uma igreja lá, que é a igreja Filadélfia, né, que agradou muito aos olhos do Senhor, e havia os crentes de Beriano, que é aquele que tudo que falasse com eles iam procurar lá nos pergaminhos para ver se tinha como contestar, para ver se aquilo estava certo mesmo. Eu tenho saudade do crente, que quando um pastor prega, ele chega em casa e vai conferir aquilo na Bíblia para ver se aquilo é daquela forma mesmo. Aonde estão esses crentes? Esses crentes sumiram. Eu sou dessa convenção. Eu sou dessa convenção. Eu me converti no ano de 1999, a qual o pastor pregava, a gente ia na Bíblia conferir se é aquilo mesmo. E olha que eu me converti para uma igreja até que não tem muito entendimento, não. Eu passei por 2 ou 3 ministérios, e aonde eu me converti, tem pouco entendimento da palavra de Deus. Mas só que acontece o seguinte, eu procurava entender o que a Bíblia estava anunciando. Eu procuro entender, não que eu sou crítico, eu não sou crítico, eu sou examinador das Escrituras.
Eu gosto de examinar para ver o que está dizendo. E Jesus diz bem claro: examinai as Escrituras, porque cuidado tem nela a vida eterna. Examinais. João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se nós formos pegar o texto, analisar o texto e começar a estudar o texto, você vai entender que a nossa salvação, ela está nas nossas mãos. Será que a igreja onde eu congrego, será que a igreja onde você congrega está escape desse machado? Está escape desse machado que está posto na raiz? Porque você tem que congregar. Você tem que procurar uma denominação e tem que congregar. Mas por que, irmão Ismael, que você acha que eu tenho que congregar? Jesus diz assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, eu não tenho parte nele e nem ele tem parte em mim. Então você precisa de congregar fielmente, procurando examinar as Escrituras. Nunca vai pelas minhas palavras e nem por palavra de pastores nenhum. Seja um crente examinador das Escrituras. Seja um crente que examina a Bíblia. Não engole qualquer coisa não, meu irmão. Não. Dá para você comer, você vê se a comida está cheirosinha, se ela está temperadinha, se ela está boa, né? Não vai comendo qualquer coisa não, porque de repente você está comendo alimento azedo e nem está sabendo. E isso vai trazer uma infecção no seu estômago, isso vai te prejudicar por dentro dos seus órgãos, vai haver um mau funcionamento. E é desse jeito. Jesus falou a respeito dos falsos profetas. E os falsos profetas são aqueles que são as bactérias do nosso mundo espiritual, aonde várias pessoas estão sendo contaminadas e cada dia nós estamos vendo as pessoas sendo desviadas, porque há muitos que levam uma palavra para enfraquecer as pessoas e não para as pessoas ficar fortalecidas na fé. E eu estou aqui com um propósito de aumentar a sua fé, com um propósito de você se agarrar mais com Jesus, de você chegar mais perto de Jesus. Esse é o meu papel aqui. Graças a Deus, eu nunca tive contribuição nenhuma de ministério nenhum e não desejo isso para minha vida. Não. Eu prefiro trabalhar debaixo do sol. Eu prefiro trabalhar com a força do meu corpo do que eu utilizar a palavra de Deus para ter o meu sustento. Não, não, não. Essa palavra é uma palavra séria. É uma palavra que traz salvação para a nossa alma. E, ao mesmo tempo, ela traz condenação se eu não viver de acordo com ela. Então, eu prefiro me preservar esta palavra e andar fielmente diante de Cristo Jesus. E você, meu irmão, tome a sua decisão. Não fique fora da igreja, não. Não fique afastado, não. Venha para Cristo Jesus. Venha. Eu estou te fazendo um apelo. Venha para Cristo Jesus. Escolhe aí um ministério para você congregar. Examine bem as Escrituras para ver se esse ministério está de acordo com a Bíblia, se há possibilidade de salvação nesse ministério. E vem para cá, vem para Jesus Cristo e que Deus continue abençoando o seu coração até